sabia que cada cidade, que cada país, que cada reino tinha o seu padroeiro. Vamos chamar assim, né? É a linguagem que a gente usa aqui em Minas. Né? Tinha um padroeiro. Santa Maria do Suaçuí tem lá a Santa Maria do Suaçuí. Belo Horizonte mesmo diz que tem a Nossa Senhora da Conceição, não é? Cada cidade, principalmente aqui em Minas, tem um padroeiro. Sempre foi assim, isso é assim desde a época do Nimrod. Nós vamos estudar isso mais para frente um pouquinho. Desde a época do Nimrod que Satanás inventou essa história. E ele, muito religioso, ele tinha 30 religiões. Nabucodonosor. Qual que é a sua religião? Eu sou católico, espírita, luterano, presbiteriano, batista. Tinha 30 religiões. A mentalidade dele é o seguinte: como eu não sei qual que é o verdadeiro, adora-se todos. Aí o verdadeiro está nesse meio aí, não é possível que eu vou adorar 30 errados, né? E pior que adorou, né? 30 errados. Com certeza. Com certeza. O irmão está comentando que antigamente tinha essa mentalidade. Se você tivesse mais deuses, mais poder você tinha, evidentemente. Que você está mais bem guardado, né? Mas a gente sabe que um é suficiente. Então, quando ele invadia uma cidade, você vê que ele não pegou todos os utensílios da casa do Senhor. Falei, vai que esse Deus é o Deus verdadeiro, e eu ofendo esse Deus, aí depois esse Deus vai vir contra mim. Então, ele tinha que a mentalidade, não vamos ofender tanto a divindade. Eu não conheço bem essa divindade, então não vou ofender tanto assim. Eu vou mostrar o meu poder, a minha supremacia, eu vou mostrar que eu sou mais forte, mas eu vou humilhar só um pouquinho, eu não vou humilhar demais não. Só falando sobre esses deuses, dessas nações, que eu estava lendo hoje de manhã na minha devocional, exatamente Abacuque capítulo 1. E Abacuque capítulo 1, né, fala no versículo 5, vede entre os gentios e olhai, maravilhai-vos e admirai-vos, porque realizarei nos vossos dias uma obra que vós não crereis quando for contada. Essa palavra maravilha aqui, no hebraico, ela tem sentido de juízo, não é sentido de expressão de espanto. Olha o que Deus está fazendo, né? E continuando falando, aí o versículo 7 fala, horrível e terrível dela mesmo sairá o seu juízo e a sua dignidade. E aí, no versículo 6, Deus levantou os caldeus para invadir a todas as terras. É essa mesma situação aqui do Daniel 1:1. E aí o versículo 11, que é exatamente o que você está falando. Então, muda a sua mente e seguirá, e será preocupado, atribuindo este seu poder a seu Deus. O Deus com D minúsculo. Sim. Abacuque, que o irmão está citando, era contemporâneo de Daniel. Ele viveu essa mesma situação que o Daniel está vivendo. Só que o Daniel foi levado, o Abacuque ficou. Porque o Daniel, ele era um rapaz novo. 15, 16 anos. Viçoso. Bonitinho. Nós vamos ver que, nós até lemos aqui o versículo, né? Disse o rei a Aspenaz. Aspenaz era tipo um assessor que ele tinha, né? Chefe dos eunucos. Daniel 1:3, viu, Elaine? Disse o rei, que ela vai perguntar, onde você está, irmão? Disse o rei a Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, tanto da linhagem real, como dos nobres. Jovens sem nenhum defeito, observe, só qualidades, 1, 2, 3, 4, 5 qualidades, 6. Jovens sem nenhum defeito, de boa aparência, instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência, versados no conhecimento e competentes. Ou seja, Nabucodonosor, que ele tinha aquela mentalidade que não era de destruir, mas de aproveitar o que é bom, né? Ele pretendia usar o melhor do melhor, em termos de material humano, para compor o staff dele, né? Para compor, para manter o funcionamento da sua corte. Ele só pegava o supra-sumo, ele pegava o melhor do melhor. Inclusive a palavra, nós vamos observar que esse material humano que ele selecionava, né?
E a corte dele era muito cosmopolita, assim, muito diversificada. No palácio dele tinha albaneses, brasileiros, trazendo para a linguagem, norte-americanos, finlandeses, neozelandeses, sul-africanos, líbios, egípcios, israelitas. Ele era cosmopolita, se fosse bom, ele aproveitava. Ele não tinha preconceitos. Eu quero o melhor. Ele era forte e poderoso, como o irmão acabou de ler aqui, o Deus dele era forte e poderoso e deu as nações para ele, mas nós sabemos pela palavra de Deus, no verso 2, que foi o Senhor que lhe entregou nas mãos. Foi por permissão divina que ele conseguiu o que ele conseguiu. Ele podia até achar que é porque ele era um bom estrategista, porque ele tinha um exército muito fantástico, que ele era muito inteligente, que ele sabia fazer as coisas, mas tudo isso era permissão divina. E ele vai apanhar para reconhecer isso. Quando a gente estudar Daniel 2 e Daniel 4, nós vamos ver que ele tomou umas surras de Deus, né, para perceber isso. Mas por enquanto ele ainda não sabia, não. E ele fazia essa seleção cuidadosa, né? Ele mandava trazer os jovens da linhagem real de cada país que ele invadia e conquistava, né? Só a nata elite. Ele só pegava gente fina. Só esse pessoal Zona Sul, que tem piercing, tá? Cabelinho todo bonitinho, todo lindinho. Tanto é que a palavra de boa aparência, Yetob Mare, eu não sou muito bom em hebraico não, mas eu escrevo aqui, né? Ou seja, além de possuir qualidades sociais, além de ter que ter pedigree, né? Tinha que ter pedigree, né? Tinha que ser de linhagem real, linhagem nobre, ainda existiam exigências com relação aos dotes das pessoas. Por exemplo, eles tinham que ser de boa aparência. Isso de boa aparência no hebraico, Yetob Mare, tinha que ser lindo. Tinha que ser bonitão mesmo. Não podia ser feioso, não. Feio já nem entrava lá. Ele queria estar cercado só de gente bonita. Ele queria ter o Nabucodonosor, aquele cara que queria se sentir no shopping, né? Só gente bonita, gente bem vestida, gente perfumada. Porque o palácio dele era exuberante mesmo. Essa palavra de boa aparência, por exemplo, ela é usada em Gênesis 24:16 e 26:7 para descrever a beleza da Raquel, a esposa do Jacó. O Jacó foi batendo o olho assim na Raquel, lá falou, noma, que mulherão, gente, que trem bonito é esse? Ele ficou, era aquela beleza estonteante. Tanto é que o sogro dele passou a perna nele e deu a feiosa primeiro para casar, né? Que senão a outra não ia casar nunca, que era a Lia. Essa palavra, Yetob Mare, né, que descreve a beleza dos rapazes que o Nabucodonosor selecionava, por exemplo, descreve a beleza da Batseba. Tanto é que o Davi fez o que fez, né? Na hora que viu aquela coisa linda lá tomando banho, falou, eu vou pecar. Deus fechou a cortina da relação com Deus, falou, Deus dá licença que eu vou pecar, tá? Eu vou para o privativo aqui. E também, isso em 2 Samuel 11:3, essa palavra descreve uma beleza estonteante que a Batseba tinha. E também em Esther 2, 3 e 7, e Esther 1 e 11, fala a respeito da beleza física da rainha Vasti e da rainha Esther. A rainha Vasti era tão linda que o marido dela queria que ela desfilasse. Falou, manda vir a minha esposa aí para desfilar para uma maiada babá. Para eles verem que eu tô montado, né? Tô bem de mulher. Olha para você ver, olha que coisa linda que eu tenho. E mandou a esposa dele desfilar para os caras e ela se recusou. Aí foi a circunstância, não sei se os irmãos conhecem o livro de Esther, foi a circunstância que Deus usou para colocar Esther lá no trono para salvar os judeus a posteriori, que também era linda. Eu ouso dizer que a Marlúcia é uma Yetob Mare, é linda demais. Depois que ela cortou esse cabelinho, então, além do pedigree, né, das qualidades sociais, era exigido que eles fossem sem nenhum defeito, ou seja, íntegros, não podia ter unha encravada, não podia estar faltando pedaço na orelha, não podia ser caolho,
Não podia ter dentição torta, não podia ter pé torto, mancar, nada. Tinha que ser lindão, perfeitamente íntegros e possuídos de qualidades físicas superiores. Isso que quer dizer a palavra no hebraico. Íntegros e possuidores de qualidades físicas superiores. Né? Aquele rapaz lá da novela, como é que chama lá? Não, o outro. O bonitão que tem nas novelas aí. Que é casado com a garota que era BBB e teve um neném com ela. Cauã. Tinha que ser aqueles Raymond Cauã. Não, mas estou falando de rapazes, né? O Nabucodonosor está fazendo a seleção dentro, sabe? Que é um monte de Cauã, Raymond desfilando para tudo quanto é lado. Aí o rei ficava satisfeito. Meu palácio é bonito. Era isso que ele queria se exibir. Então tinha que ter, sem nenhum defeito, íntegros, possuidores de qualidades físicas superiores. Tinha que ser Ietob Maré, lindos, belos, né, de boa aparência, foi traduzido. Instruía, e além da parte exterior, tinha a parte interior também. Não é beleza acéfala, sem ser, não. Tinha que ser inteligente também. Além de lindo, tinha que ser inteligente. Instruídos em toda sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento. Observa aqui. Nota máxima no Enem. Eu fazia o Enem lá, faz a prova aí. Tirou nota máxima, 99 já não serve. Tinha que ter nota máxima. Normalmente costuma ser inversamente proporcional, né? O irmão está comentando que normalmente quando é bonito é boa. Isso é feio e inteligente, né? Também se requeriam qualidades intelectuais elevadas, ou seja, instruídos em toda a sabedoria, doutos em ciência e versados no conhecimento, a fim de que tivessem a capacidade de estudar e de receber o programa de estudos que o Nabucodonosor iria submetê-los. Eles ficavam 3 anos a 3 anos e meio estudando, aprendendo a ciência da Babilônia. E o conhecimento que a Babilônia disponibilizava era vastíssimo. Não era grande, não era enorme, era vastíssimo. Porque os reis babilônicos, eles eram muito cultos. Eles eram reis sábios. Isso já vinha já de longas gerações, Hammurabi e tal. Você lembra, né, Elaine, que é uma advogada, já ouviu falar de Italião, Hammurabi, essa galera, esse pessoal caldeu, sumério, acádio. Eram pessoas colecionadoras de conhecimento. Aliás, o conhecimento que nós temos hoje aqui, 26 séculos depois, na realidade 60 séculos depois, que eles já vinham acumulando esse conhecimento, na realidade 12 milênios depois, 120 séculos depois, né, eles começaram a acumular esses conhecimentos 10 mil anos antes de Cristo. Nós estamos aqui no ano 600. Já tem 9.400 anos de conhecimento acumulado. E o que nós temos hoje aqui, ó, em termos de matemática, de astronomia, de direito legal, de arquitetura, de linguística, de agronomia, como é que planta, como é que colhe, de meteorologia, todas essas ciências que nós conhecemos, é o resto, é o que sobrou deles. Porque muita coisa foi destruída. Porque eles escreviam em tabuinha de barro, né? E muitas quebraram. As crônicas mesmo que falam a respeito de Nabucodonosor, tem um lapso de 10 anos, que não se sabe exatamente o que ele ficou fazendo, porque ele teve um governo longo, de 30 e tantos anos. Eram tábuas de barro, às vezes, quebrou ali, perdeu 20 anos de história. Então, mas o que chegou até nós, em termos de agricultura, meteorologia, matemática, linguística, a astronomia, a astrologia e tal, é o resto deles, é o restinho, é o que sobrou. Nós vivemos nessa tecnologia toda, nesse avanço científico todo, com o resto deles. Então imagina o que era na época. Quando Abraão saiu de Ur dos Caldeus, ele estava largando uma cultura avançadíssima. E mesmo porque um rei que invade muitos países,
Se ele é inteligente, ao invés dele pôr fogo nos livros, ele leva os livros para casa. Eu vou aprender mais a respeito dessa cultura. Vai que ele sabe fazer angu com quiabo e carne moída melhor do que eu? Né? O cara invade Minas e ele descobre um mineiro e ele sabe fazer carne moída com quiabo e angu. E ora pro nobis. E lá na minha terra não tem disso, então vou aprender com eles. Era esse raciocínio. Ele chegava e falou, vou aprender a fazer churrasco igual o gaúcho faz. Tem um livrinho aí que fala, tem aqui. Aí leva o livrinho para casa e aprende a fazer o churrasco a gaúcho. Então ele tinha essa mentalidade, ele ia invadindo os países, ia levando os livros para casa, e acumulando conhecimento. E uma das formas dele tornar esses vassalos nessas pessoas que ele escravizava, mas escravizava no bom sentido, levava o rapaz para comer do bom e do melhor, morar no melhor lugar, viver uma vida de shopping full time, né? Comendo a comida que o rei come, tomando o vinho que o rei bebe, aprendendo e tendo um curso intensivo para aprender as melhores, a nata do conhecimento da época. A pessoa ficava fã do rei. Falou, vou servir esse rei com toda gratidão. Melhor do que isso, na minha terra não tinha. Ele fazia um programa era uma espécie de lavagem cerebral, era um método de desnacionalização. Ele fazia com que as pessoas que eram levadas cativas da nata, né, de pedigree, para servir nos seus palácios, esquecessem de onde tivessem vindo e adotassem a Babilônia como a sua nova terra natal. Como é que fala quando a pessoa sai de um país e vai para o outro, ela faz o que mesmo? Meio que voluntariamente se naturalizassem babilônios. O interesse desse é que esquece a sua cultura, esquece a sua religião, esquece os seus costumes, entra aqui no meu padrão. Eu vou te reeducar, eu vou te programar, eu vou te transformar num babilôniozinho lindo. Você vai aprender tudo que eu tenho para ensinar, você vai comer do bom e do melhor, e você vai me servir. E, para isso, havia uma seleção dentro desse parâmetro sextuplo, que nós estamos olhando aqui. Sem nenhum defeito, boa aparência, espírito de toda sabedoria, doce em ciência, versados conhecimento, que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Verso 5. Determinou-lhes o rei a ração diária de finas iguarias da mesa real e do vinho que ele bebia, e que assim fossem mantidos por 3 anos, ao cabo dos quais eles assistiriam diante do rosto do rei. Ficassem sentados da porta para o trono. No hebraico é isso que quer dizer. Eles iam ser pessoas que ficariam ou diante da face do rei, o rei olha assim, do lado dele está Daniel. O Daniel superfície não rugosa com 4 letras, o Daniel, liso. Ele lá fazendo palavra cruzada, o rei Nabucodonosor sentado no trono fazendo palavra cruzada. Ele precisava de uma informação. Superfície não rugosa com 4 letras, a primeira é L, Daniel. O Daniel que é super inteligentíssimo. Liso, rei. Aí, obrigado, Daniel, por isso que eu gosto de você. Então, eram pessoas que iriam ficar desde a presença imediata do rei até a porta do palácio. Que caso ele precisasse, ele falou, chama o Ananias lá para mim, que na realidade eles vão trocar o nome das pessoas, né? Chama lá para mim o Ananias. Agora que você está falando aí, eu estou pensando ali que toda essa espanada que você deu aí sobre o reinado de Nabucodonosor, né? O modus operandi os dele. Modus operandi, trazia o pessoal. Aí eu estou ali pensando comigo, né, meditando, né? Que não serviria como uma tipificação, né, do que Deus está querendo fazer com nós, tipo, como é que fala essa palavra? Nacionalização. Essa palavrinha. Na verdade não é uma tipificação. Ele é que está parodiando. Satanás parodia nele. Ele contrafaz. É uma contrafação dos planos de Deus. Mas Deus não quer, né? Porque a nossa pátria é celestial, certo? Sim.
E nós somos chamados para essa pátria. Eu não sou deste mundo, eu deste mundo não sou. Então, mas só que nós temos uma bagagem desse mundo. Aí, né, pensa esse pessoal aí que foi para o reinado da Babilônia. Eles levavam a bagagem da sua nacionalidade. Sim, claro. Assim como nós, né? Nós temos uma nova pátria, que é celestial, né, segundo a palavra, e nós trazemos uma bagagem da nossa nacionalidade terrena. Infelizmente, ainda estamos contaminados de brasilidade. Então, mas né? essa tipificação que eu estou falando aí, que você descreveu todo do reino babilônico, do que o Nabu, né, fazia com o pessoal, talvez é o que Nebo Deus... protege as minhas fronteiras, né? Eu pensei na tipificação porque parece que é o que Deus, através do Espírito Santo, da palavra, quer fazer com a gente, né? Nos... Como é que fala disso? Desnacionalizar. Dessa questão terrena, Sim. para nós nos sentirmos, né? Celestializados, vamos dizer entendeu? Assim. Sim, Essa é verdade. questão, eu estava ali pensando sobre isso aí. É uma boa meditação. Fica ali como uma tipificação, né, dessa que eu acabei de falar. Pode-se fazer uma comparação. Ok. Então, o fato de que Daniel e os seus amigos comessem e bebessem da mesa do rei mostra algumas coisas. Por exemplo, está enfatizando, né? Nós não lemos aqui, ó. Determinou-lhes o rei, verso 5, a ração diária das finas iguarias e do vinho que ele bebia. Traduzindo, eles comiam do bom e do melhor. Né? E isso enfatiza a qualidade da dieta que eles seriam submetidos. Objetivando 2 propósitos. Obter a boa vontade dos jovens. É aquilo que eu estava falando. Não, o cara me trata tão bem, eu vou servir de boa vontade. Obter a boa vontade dos jovens. E garantir que eles se desenvolvessem e se mantessem saudáveis. Está comprando os caras, né? Era um costume da antiguidade. Vamos ler aqui os versos 6 e 7 agora para entrar nisso que eu quero falar. Entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos lhes pôs outros nomes. Olha só o processo de desnacionalização. A que ponto chega? Eu vou até trocar seu nome. Em vez de você ser o Geraldo Ai, agora você vai ser o Barladub-Nebo. Você vai ter um nome babilônico. Observa os nomes deles, é tudo nome que tem a ver com Deus de Israel. Daniel. Ananiá. Iá é Deus. El também é Deus. Misael. Azara. Iá. Né? Iá e El no hebraico é Deus. Um com ênfase na pessoa e outro com ênfase no exercício da soberania. Tanto que o nome Eliá El é Iá. Eliá, Elias, o Senhor é Deus. El é Iá. Eliá. Né? O Elias tem... Deus é Deus. Ele tem 2 Deus no nome dele. E a gente observa pelos nomes Daniel, El, Ananias, Iás, Misael, El e Azarias, Iás, eles estão linkados. As mães deles, por serem judias, temente a Deus, eles viviam dentro da cultura jeoválica, né? Eram uma nação que tinha um pacto com o Deus único e verdadeiro, e isso transparecia pelos nomes. Todo judeu demonstra a relação com Deus no seu próprio nome. Todos os nomes judaicos, todos os nomes judaicos revelam a relação de Deus com a nação. E Satanás está querendo quebrar isso. Satanás, lógico, tem todo esse contexto geográfico, histórico, político, administrativo, logístico, mas tudo isso é uma camuflagem, uma cortina de fumaça, é um floreio para esconder a verdade básica lá no fundinho.
Eu vou te tirar das luz e de Deus e te trazer aqui para o meu reino, para as trevas. Eu quero te satanizar. Se Deus tem o propósito de nos fazer cada vez mais celestializados, entendo o que o irmão comentou, Satanás tem o propósito de nos fazer cada vez mais infernalizados. Ele quer a desgraça para a sua vida, ele quer que você morra, ele quer te ver destruído, falido, triste, chorando, deprimido. Ele quer te ver destruído. Então ele vai fazer de tudo para cada dia mais infernalizar o seu existir. E nós estamos vendo aqui Daniel, que Satanás, ele está querendo infernalizar a vida de Daniel, Ananias, Misael e Azarias ao fazer o que se faz aqui no verso 7. O chefe dos eunucos lhe expôs outros nomes, a saber, para Daniel deu o nome de Beltesazar, a Ananias o de Sadraque, a Misael o de Mesaque e a Azarias o de Abednego. Daniel significa o Senhor Deus é o meu juiz, ele que me julga. Deus tem julgado. Você não vai chamar esse nome de Deus lá de Israel, tá ruim, não gostei não. Você agora vai chamar Bel protege a sua vida. Você não vai chamar mais Elaine agora não. Agora você vai chamar a Pombagira toma conta de você. O Exu é o seu senhor. Satanás é que manda no você. É isso que eles estão falando. É isso que o texto está dizendo aí. Você queria, Márcia, chamar agora Exu me abençoe? Mas é isso que o rei está falando. Você vai comer do bom e do melhor, mas nós vamos fazer uma troca aqui. Eu vou te dar muito presente, mas você vai ter que comer esse acarajé coberto de sangue e me e se prostrar diante de mim. Está topando? Fala, não, acarajé bonito desse aí. Me dê esse nome aí que está valendo. Nós vamos... Daniel Deus é meu juiz. Mudou o nome para Beltesazar, que significa Bel protege a minha vida. O de Ananias é Yahweh, né? Javé, ou Jeová, tem mostrado a sua graça. Ana é graça, e Iá é Jeová, Deus o Senhor. Então o Senhor tem me mostrado graça. Você não chama mais o Senhor tem me mostrado graça, não. Agora você vai chamar Sadraque, que significa Acu é que manda. Acu é o deus da lua deles lá. É Acu ou Sudur. Né? Acur é que manda na minha vida. Né? Exu é o meu senhor, como se diz. Né? Você agora vai ter que chamar Sadraque. Misael, que é sinônimo de Miguel, é a mesma coisa. A letrinha só muda um risquinho ali. Né? Significa quem é como Deus. Miguel ou Misael significa... É uma pergunta retórica, né? Não precisa nem responder. Quem é como Deus? Ninguém. Deus é Deus. Não tem ninguém maior que ele, não. É um nome que prega, né? E Satanás está detestando esse nome. Ele vai morar aqui na minha terra aqui com esse nome de quem é como Deus. Eu sou maior que Deus. Eu estou indo lá tirar ele do trono. Nós estudamos isso durante 14 meses. Então, mudou o nome de Misael, quem é como Deus, para Mesaque. Quem é como Acu? Quem é como o Deus da lua? A lua manda em tudo. Ela manda na maré, ela manda no cabelo, ela manda nas plantinhas. A lua é que manda na realidade. E Azarias, que significa Ouias, é Iá, né? Yahweh, né? Yahweh, ou Javé, ou Jeová, significa o Senhor tem ajudado. Mudou para Abednego, ou Abednego, que significa servo de Nebo. Agora você vai servir a outro. Ao invés de... Nós não temos um Deus que faz para nós as nossas obras, né? É a contramão inversa e espelhada e diamétrica. Né? Se nós temos um Deus... Não tem um versículo assim, Isaías, está marcadinho de amarelo aqui em algum lugar. Que Deus é esse, que é um Deus que trabalha por aquele que nele confia? Oi? Isaías 64:4. Desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera. Esse é o nosso Deus. Ele trabalha por você se você espera.
Tem Deus trabalhando para você não. Você que vai trabalhar para o meu Deus agora. Você é servo do Nebo. E ele é faraó com chicote na mão e não dá palhinha para fazer tijolo não. Tchabá! Né? Lembra da nossa mímica? É um Deus grosso. Então a educação dos iniciados, vamos chamar assim, né? Eles estavam sendo iniciados. Né? Dos iniciados, dentro da mais desenvolvida cultura pagã que existia na época, devia se completar, depois de mudar tudo, finalmente a cereja do bolo, vou mudar seu nome, né? Havia uma substituição dos nomes, honrando as divindades da Babilônia. Eles deveriam ser afastados da antiga religião, da antiga cultura, e totalmente transformados até na identidade, mudar o nome, em babilônicos. Esquece que você é judeu, você não é judeu mais não. Você agora é babilônico. Você agora é babilônico. Isso, a gente observa que quando a relação muda, Deus muda o nome também, lembra? Saulo virou Paulo, Abrão virou Abraão, Sarai virou Sara. Isso era típico da cultura. Uma nova relação, um novo nome. Nós temos isso. Não chama pedrinhas brancas? Só que ninguém sabe o nome. Nós já recebemos novos nomes. Eu não me chamo Carlos, mas também não sei que nome que eu tenho, não. E eu nem vou saber o nome dele. Eu não sei como é que a gente vai se chamar lá em cima. Porque só Jesus que sabe o seu nome, só é uma relação íntima, particular, individualizada, apesar de sermos todos células do mesmo corpo. Entendeu? Isso lá no céu a gente vai ter uma relação tão íntima e tão conectada, igual cada célula, cada mitocôndria, né? Cada complexo de Golgi que compõe o corpo, que entre nós não tem nem nome para se chamar, mas entre cada indivíduo e o Senhor existe uma relação. Um nome escrito numa pedrinha branca. Olha a pedrinha branca. O qual ninguém sabe. Então, quando a relação muda, muda-se a identidade. Muda-se o nome. Verso 8. Resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as iguarias, as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Observem, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei. Só ler esse trechinho. Não, eu tenho eternidade para esperar. Nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Pode perguntar. Já que você falou aí que a gente vai ter um nome, lá, que está na palavra aí, né? A gente vai ter um nome que eu não vou saber seu nome, nem você vai saber. Como que a gente vai se relacionar? É isso, eu acabei de perguntar como é que eu vou chamar ele. Não, então. Mas talvez aí não tá, esse nome aí não está relacionado à questão de um novo caráter. O nome, às vezes, na Bíblia não quer dizer também caráter. Uma nova identidade, uma nova vida, uma nova relação, caráter, um novo tudo. Tudo é novo. Não um nome, né, nome mesmo, tipo Carlos ou que Geraldo. É isso, né? Porque como é que eu vou, né? Aí, talvez está relacionado à questão de caráter, não? Um novo caráter. Daqui 17 anos eu te respondo. É 2029? Quando a gente estiver lá, Entendeu? Mas é uma coisa que a gente não sabe. Tem certos detalhezinhos que a Bíblia não explica, né? Grego, que hebraico? cor que vai ser a minha asa? Não sei. Pode ser um azul turquesa, pode ser um azul royal, pode ser... Mas na questão do nome, no hebraico, lá no grego, não dá mais uma refinada sobre isso aí, não? Só fala que vai ter um novo nome escrito numa pedrinha branca. Nossa. Então, espera, falta pouco tempo. Daqui a pouquinho nós vamos estar sabendo disso aí. Então, observe que, apesar de todos esses esforços por parte de Nabucodonosor, diríamos, né, por parte de Satanás, para conseguir uma completa identificação de Daniel, Ananias, Misael e Azarias, e todos os outros que foram levados cativos, inclusive de outras nações, né? Apesar de todos esses esforços para conseguir uma completa identificação desses jovens com a cultura e religião babilônica, eles vão mostrar, a gente já conhece a história, né, mas agora a gente está detalhando mais, eles vão mostrar firmeza de princípios. Eu gosto dessa palavra.
E uma fidelidade inamovível. Inamovível é bonito, né? Que não se move. Uma fidelidade inamovível ao seu Deus. Isso me lembra, os dias que eu estava estudando isso, até me fez lembrar aqueles versículos lá. Ensina a criança o caminho que deve andar. E ele não se desvia dele. Aquela passagem que o Valdemar tanto ensinava para nós, de Deuteronômio 6. Inculca na sua criança. Andando no caminho, fala da lei desse livro para ele no berço, na barriga, no caminho, na porta de casa, na escola. Ele está lá no vaso, você vai, o tempo todo. Fala da palavra de Deus o tempo todo. Planta a sementinha que não vai nascer plantinha bonita aí, ninguém arranca. É uma fé inamovível. Eu já até... Porque, para a gente entender essa situação, a gente fica pensando assim... Daniel, né? Aquele livro lá do Velho Testamento. Essa história chata. A gente tem que trazer, se colocar no lugar. Você tem que se imaginar na situação. Você é bonitão, inteligentão, nota máxima no Enem. Imagina que você está... Todo mundo já passou por isso. Não dá uma sensação gostosa quando você está num shopping todo bonito? Principalmente na época de decoração de Natal, né? A gente fica extasiado, né? Só gente perfumada, só gente cheirosa, só gente bonita. Tudo muito lindo, tudo muito caro, tudo muito gostoso. Produtos maravilhosos na vitrine. Se eu tivesse dinheiro, comprar isso da Lulu, eu comprar essa loja inteira. Não é? É uma sensação agradável. Né? A Babilônia é um grande shoppingzão lindo, maravilhoso, recém-inaugurado, com as lojas maravilhosas, produtos fantásticos, gente linda e cheirosa, gente Zona Sul, Savassi, Sion, Santo Antônio, São Bento, só... self-service caríssimo. Ou seja, a Babilônia, para a qual esses 4 jovens estão sendo levados, é o suprassumo da sedução. É o que Satanás faz nessa vida. Ele não tem conteúdo, ele trabalha com aparência. É igual aquelas coisas lá que tem na Rede Globo, lá na cidade de Cenográfica. Você pensa que você está na cidade, você olhar do lado de lá, é papelão. Só parece que é uma casa, mas é só um papelão. Aquilo ali é só uma fachada, é só uma aparência. Não tem conteúdo. É igual aquele videogame que alguém comprou uns anos atrás, um amigo do André, acho que eu já contei essa história. Ele foi lá no camelô, comprou um PlayStation, né, vamos dizer, né? Ele chegou em casa, ligou o negócio, agora não liga não. Mexeu, falou, deixa eu abrir essa caixa. Que ele abriu era só a caixa de plástico com a pedra dentro, para dar um peso. Ou seja, ele achou que estava comprando um PlayStation, mas era uma caixa de plástico, escrito PlayStation, né, que normalmente é um nome parecido, é Nike, tênis Nike. Já viu? Não é assim os produtos Paraguai? Aquele PlayStation, em inglês é Puma, é pluma. Então é uma sedução, é um jogo de aparência. Satanás estava oferecendo para eles tudo o que havia de melhor, de mais belo, de mais tecnológico, de mais lindo, de mais maravilhoso, de mais super bem estruturado, de mais prazeroso e de mais mortal. Ou seja, venda a sua alma, né? É isso que eles estão falando, está sendo proposto. Tudo muito bem montado, tudo muito bem estruturado, tudo muito bem pintado, tudo muito bem cheirosinho para te afastar de Deus. Ou seja, para te matar, para te roubar e para te destruir, que é o que não está no contrato, né? Se tiver, está numa letrinha desse tamanho. Não tem uns contratos assim, Helena? Você que é uma advogada e vai mexer com muito contrato. Então, diante deles estava a oportunidade de viver uma grande experiência. Uma experiência fantástica. Bastando para isso apenas renunciar à fé deles. Renuncia a sua fé. Eu já até mudei seu nome. E viva uma grande ilusão com Satanás. Viver uma vida bacana, uma vida boa aqui no Palácio do Rei. Mas a gente vê a qualidade de caráter de Daniel, que firmemente resolveu não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Você, não,
Eu até escrevi aqui em algum lugar, né? Nossa, vou chegar lá. O grande é igual a história do Jó. Viste o meu servo Jó? Não é Deus falando com o diabo? Viste o meu servo Jó? Deus nesse momento devia estar falando, porque Satanás está lá cutucando Deus, né? Ó, vai se vender, ó. Vai comer da iguaria do rei, vai beber do vinho, ó, vai vender a alma para mim, quer ver? Quem resiste? Tudo lindo, tudo do bom, tudo do maravilhoso, eles estão no suprassumo, no shopping máximo da existência, tudo fantástico. O mundo inteiro, as coisas acontecendo. Exércitos se deslocando. A Síria, vai ter guerra, não vai? Estados Unidos, como é que vai ficar a inflação dos Estados Unidos? E o Brasil, a Dilma vai dar conta. Tá? Coisas grandiosas acontecendo no planeta inteiro. 2 furacões varrendo a China, não sei o quê, a metade da Índia fica sem luz. Coisas grandes, importantes acontecendo. Mas Deus e o diabo estão ocupados com uma coisa só. Eles não olham para nenhum outro lugar. Milhões de coisas, terremotos, guerras, exércitos, miragens passando, coisas, multidões de detalhes acontecendo no planeta inteiro. Mas Deus e o diabo estão olhando para um lugar só. O prato do Daniel. Essa era a grande preocupação do universo. O que o Daniel vai comer? Você já pensou nisso? Que amplitude que isso tem? Deus e o diabo têm milhões de coisas acontecendo no universo, eles preocupados com o que o Daniel vai pôr no prato. Era a única... O diabo lá oferecendo, não. Aqui você tem essa picanha argentina, maturada, grelhada, acompanhada de salpicão de ervas finas. E depois que você comer isso aí, ainda vai ter um pudim requintado, feito com avelãs alemãs e trufas belgas. Basta você comer isso e morrer. E Deus falando, ó, minha vontade para você é que você coma beterraba com cenoura. Crua. O que você vai... E aí, o que o Daniel vai pôr no prato? O universo inteirinho, os anjos, em suspenso. O que o Daniel vai pôr no prato? Na semana que vem a gente vê. O que ele vai pôr no prato? Não percam! Sim, claro. Mas o diabo não sabia. Os companheiros dele não sabiam. Nabucodonosor não sabia. Mas nós vamos ver que Deus natanzou graça a ele. Natanzou, né? Que Deus, olha lá, verso 9. Ora, Deus natanzou a Daniel misericórdia e compreensão da parte do chefe dos eunucos. Concedeu, é o verbo natar, ou natanzar, né? Concedeu.